Sabe quando uma cidade faz aniversário e ganha um presente? Pois é, em Sapé, na Paraíba, o ano do centenário veio com uma nova lei. Só que, em vez de comemoração, o que a gente viu foi uma polêmica daquelas. Vamos entender juntos que história é essa da nova contribuição de iluminação pública e por que ela está dando o que falar. É isso mesmo. A expressão que os críticos estão usando para descrever a nova lei é exatamente essa: um presente de grego. Para quem não lembra, essa é aquela história do cavalo de madeira, um presente que na verdade era uma grande armadilha. E é bem essa a sensação de muita gente em Sapé sobre essa nova taxa, aprovada bem no meio das festas de 100 anos da cidade. Então, de onde vem toda essa desconfiança? Vamos mergulhar um pouco mais fundo para entender o que de fato está por trás dessa nova contribuição para a iluminação pública. Oficialmente, o que aconteceu foi o seguinte: a gestão do prefeito Sidney Paiva criou a contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública, a famosa CIP. A justificativa, claro, é arrecadar dinheiro para manter as luzes da cidade acesas. Mas, como a gente vai ver, a história por trás dessa taxa é bem mais complexa. E é aqui que a gente chega no olho do furacão, no coração de toda a controvérsia. Porque a indignação de boa parte da população não é só pela taxa em si, mas por uma contradição enorme que veio direto do gabinete do prefeito. Pois é, uma reviravolta e tanto. Durante a campanha para se eleger, o então candidato Sidney Paiva batia forte na tecla de que era contra essa cobrança. Agora, como prefeito, ele vai lá e sanciona a lei que cria exatamente a mesma taxa. Para muitos eleitores, isso soou como uma quebra de promessa, uma traição. E olha, essa não é uma briga de hoje não. A saga dessa taxa em Sapé já é antiga. Lá em 2008, a própria população se mobilizou e conseguiu derrubar a cobrança na época. Anos depois, o candidato Paiva surfou nessa onda de insatisfação para se eleger. E agora, em 2025, o ciclo se fecha de um jeito que pouca gente imaginava. E o que significa esse número aqui na tela? Mais de 8.000. Essa foi a quantidade de assinaturas que um projeto de iniciativa popular conseguiu juntar lá em 2008 para derrubar a taxa de iluminação. Mais de 8.000 pessoas. Isso dá uma dimensão do tamanho e da força da rejeição popular a essa cobrança há muito tempo. Agora, vamos sair das ruas e entrar nos bastidores da política, mais especificamente na Câmara de Vereadores, que foi o palco dessa batalha. A aprovação da lei não foi nada tranquila e foi cercada por muitas acusações e manobras. A palavra que começou a ecoar nos corredores foi essa: empreguismo. Começaram a surgir denúncias de que cargos comissionados na prefeitura estavam sendo usados como moeda de troca para garantir os votos necessários para aprovar o projeto do prefeito. E para a gente ter uma ideia de como a coisa esquentou, basta olhar o caso do vereador Rubinho Lucena. Ele era da base do governo, mas na hora H votou contra a taxa. A justificativa dele foi uma retaliação do prefeito que, segundo o vereador, demitiu aliados e até familiares dele de cargos na prefeitura. Esse episódio acabou escancarando a crise política nos bastidores. No final das contas, a lei passou. Mas, veja só, com o voto de apenas 9 vereadores. Foi uma maioria bem apertada, o que reflete o quanto essa decisão foi controversa e dividiu a própria Câmara Legislativa. O placar final ficou assim: 9 votos a favor da taxa, apenas 2 contra e 4 vereadores ausentes. Esses nomes que votaram a favor são os que garantiram a aprovação da medida, mesmo com todo o histórico de resistência popular contra ela. Certo, a lei foi aprovada e já está valendo. A pergunta que não quer calar é: e agora? Vamos analisar um pouco o que pode acontecer daqui para frente, tanto para a prefeitura quanto para os moradores de Sapé. A lei pode até estar em vigor, mas essa história está muito longe de ter um ponto final. O que será que a gente pode esperar para os próximos meses? A batalha só mudou de arena, mas continua bem acesa. A gente vê aqui um dilema clássico. No curto prazo, a prefeitura consegue uma fonte de receita que ela diz ser essencial para as contas. Só que no longo prazo, o prejuízo político para o prefeito pode ser gigantesco, com perda de confiança e um grande desgaste na sua imagem pública. E é bom lembrar que a aprovação na Câmara não significa o fim da linha. A oposição já avisou que vai manter a pressão, existe uma ação na Justiça questionando se a cobrança é legal, ou seja, o governo do prefeito vai ter que lidar com essa crise que ele mesmo criou por um bom tempo. E a gente encerra com essa reflexão. Em 2008, a mobilização das pessoas na rua conseguiu derrubar a taxa. A história já mostrou que a voz do povo teve força. A grande questão que fica no ar agora é: será que, diante de todo esse cenário, a pressão popular vai conseguir mais uma vez mudar o rumo dessa história?
Bom, só o tempo vai poder nos responder.